E o que são os stakeholders? De que forma eles impactam no nosso negócio? Como nós monitoramos os stakeholders? Pois é, se você quer aprender sobre isso e quer entender como gerenciar isso e os seus riscos dentro do processo, vem com a gente para a aula de hoje. Oi gente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal do 3Ens, da nossa sala virtual. É com muita alegria que recebemos você aqui, saiba que é uma satisfação ter você aqui com a gente. E aqui nós passamos o conteúdo sem enrolação, de forma direta, de forma muito prática e na linguagem simples para você poder absorver tudo aquilo que precisa no seu dia a dia, no seu processo. Hoje vamos falar dos stakeholders. O que são os stakeholders? Primeiro, trazendo isso, traduzindo de forma livre para o nosso português, quer dizer partes interessadas. Você que gerencia uma empresa, você que trabalha no sistema de gestão da qualidade, você que trabalha com um plano de negócio, na parte estratégica, com certeza já ouviu falar disso. E se você está chegando agora nisso ou está na faculdade, com certeza você já ouviu ou ainda vai ouvir falar sobre isso e vai precisar apresentar algum trabalho nesse sentido. Então essa aula vai te ajudar muito. O que é então os stakeholders, né? Essas partes interessadas do negócio? São pessoas, grupo de pessoas ou instituições que têm interesse ou são de alguma forma impactadas pelo nosso negócio. Então, trazendo aqui um entendimento, o conceito de partes interessadas, dos stakeholders, são as pessoas ou as instituições que de forma direta ou indireta são impactadas pelo nosso negócio. Têm algum interesse de receber ou são influenciadas de alguma forma, impactadas por causa da atividade que nós executamos na nossa empresa. Vamos dizer assim, de uma forma simples para você entender. Vamos supor, por exemplo, eu sou um homem casado e sendo casado, algumas pessoas têm interesse nesse meu casamento. Por exemplo, a minha esposa. A minha esposa é uma parte interessada no meu casamento, porque o meu trabalho influencia, a forma como eu convivo em casa influencia. Meus filhos, os nossos filhos, são em partes interessadas, porque dependem do nosso trabalho, dependem do nosso sustento, dependem da nossa educação. A empresa que fornece para nós energia elétrica é uma parte interessada, porque e se eu não pagá-la? Ou se ela deixar de me fornecer energia? A mesma coisa, a prefeitura é uma parte interessada, o imposto que eu pago, o saneamento básico que ela me oferece, enfim. Veja então que em tudo que nós paramos e fazemos uma análise, existem partes interessadas que são impactadas. E no negócio, na empresa, não é diferente. Se você tem um comércio, tem uma padaria, tem uma lojinha online ou virtual, se você tem uma indústria, você tem partes interessadas, inclusive você é uma parte dela, que precisa ser gerenciada, entendida os riscos dela, para que o nosso negócio, então, de forma clara, possa fornecer os lucros, atender todas as partes interessadas, para que de forma sadia a empresa, então, possa fluir aí no seu dia a dia e também obtendo os lucros que é necessário. Então, quando nós olhamos para as partes interessadas, nós precisamos identificar três coisas que são importantes. Quem são essas partes? O que elas esperam de nós, principalmente do negócio que nós estamos falando, da indústria, da empresa que você trabalha, e como nós monitoramos os interesses e os impactos das partes interessadas. Então, é esse cenário que nós vamos entender aqui na nossa aula de hoje, que eu quero deixar muito claro para você, porque com certeza, se você é uma empresa certificada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, se você tem uma Anvisa, BPF, esse assunto é pauta do seu negócio. Esse assunto faz parte do seu dia a dia. Então, você que está chegando agora, já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para receber a cada novo material uma notificação de que está sendo lançado um novo conteúdo. Isso acontece toda quarta e todo sábado, então também não esquece de ativar o sininho. Então, ao entender quem são essas partes, o que elas esperam e como monitorar, nós conseguimos então entender o risco disso para o negócio. E qual é o problema muitas vezes de um microempreendedor, de alguém que está começando no negócio? É exatamente este, não entende quais são as partes interessadas, então não sabe os impactos, os impostos, quem tem que estar satisfeito com o negócio, de que forma tem que gerenciar, para quem tem que prestar contas, muitas vezes abre o negócio e não sabe todo o cenário, todo emaranhado de coisas. Então essa aula e este conteúdo nos ajuda a entender isso. Então, deixa aqui um exemplo muito simples que vai nos ajudar a entender. Então,
Quando nós pegamos, por exemplo, uma ISO 9001, que é, vamos dizer, uma norma mestre para gestão de qualidade, gestão de negócio, gestão industrial, plano estratégico, nós ouvimos lá, né, que precisamos conhecer as partes interessadas e monitorar também os seus impactos, ou seja, quais são os riscos das partes interessadas. Vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Por exemplo, então no centro disso está a nossa empresa, está a nossa indústria, o teu comércio, a tua loja, enfim, o teu negócio de forma geral. E com certeza o sentido de existir de negócio é obter lucro, e para obter lucro tem que ser muito bem monitorado todas as partes interessadas. Então aqui eu vou falar das principais partes interessadas e as mais comuns. Por exemplo, dentro de um negócio, de uma empresa, nós temos os acionistas, ou os donos, ou ou no seu caso, você que é o CEO da empresa, enfim, aqueles que têm interesse financeiro do lucro da empresa, aqueles que injetam dinheiro, aqueles que acreditam no negócio, aqueles que esperam que o negócio dê um retorno. Então, esses são, com certeza, a primeira parte interessada e, dentre elas, com certeza, a mais importante, porque é aquele que dá a vida à empresa, que injeta fundos na empresa e que depois também, como parte interessada, quer ter retorno. Então, qual é o interesse dele? É que a indústria, que a empresa, que o comércio dê um retorno. Mas quais são os riscos, por exemplo, de um acionista? O risco, por exemplo, é dele não ter dinheiro mais para injetar na empresa. E daí? Como a empresa vai sobreviver? De que forma está sendo monitorado isso? De quais são os indicadores? Como que nós controlamos o fluxo de caixa? Como que é controlado a forma de repassar a parte do lucro para os acionistas? Como que isso volta depois em forma de investimento? Então já vai entendendo aqui nessas colocações o que de fato eu tenho que olhar, o que de fato eu tenho que entender para que isso retorne ao meu negócio de uma forma sadia, de uma forma controlada, monitorada e bem distribuída. Então o acionista ele injeta dinheiro na empresa, mas também ele quer como retorno ter parte do lucro, porque esse é o sentido de injetar dinheiro. Depois vamos para o exemplo, para uma outra parte interessada, que são os clientes. Toda empresa, todo negócio tem um cliente, e o cliente é, com certeza, para a empresa, a parte mais interessada, mais importante, porque eu preciso fidelizar esses clientes, eu preciso que eles acreditem no material, no produto, no serviço que eu estou oferecendo. Então isso conta na fidelização, na forma como eu forneço o meu serviço, na forma como eu atendo, na forma como eu sou capaz de personalizar o meu negócio, o meu produto, o meu serviço para ele. Então é preciso entender se os meus clientes estão satisfeitos, entender se os meus clientes gostam do produto ou do serviço que compram. Eu preciso estar perto, entender as suas necessidades. Então, e o cliente tem interesse também na minha empresa, quanto no sentido de, será que de fato eu vou atender a sua demanda? Eu vou entregar um produto com qualidade? Será que eu vou oferecer um serviço adequado? Então veja que sempre uma tem um interesse no que o outro faz. Vamos entender também um pouquinho da parte dos funcionários. No seu negócio, na empresa, no comércio, na indústria, você tem funcionários? E se tem, eles são partes interessadas. Por quê? Porque eles querem receber o salário em dia, eles querem ter os benefícios em dias, eles querem ter um ambiente adequado, um ambiente legal para trabalhar, onde possam sentir motivação de trabalhar naquele lugar. Então veja que eles também são uma parte interessada e muito importante, são a engrenagem do negócio. Mas também a indústria tem interesse no funcionário, por quê? Porque é ele que vai demandar a produção, por exemplo, é ele que vai gerir os negócios, é ele que vai monitorar, implantar, trazer melhorias, trazer resultados para a empresa. Então, é importante para a empresa que o funcionário esteja sadio, motivado, e isso conta então o salário, tudo como é pago, tudo como é conduzido, e sempre monitorando isso para entender se ele está satisfeito ou não. Então, já falamos aqui de 3 partes interessadas e veja que todas elas fazem muito sentido para o negócio. E aqui estou falando de partes que faz sentido para todos os negócios, do menor ao maior. Tá entendendo? Se está entendendo, deixa o like aí então para a gente ir monitorando, que para você está ficando claro. Vamos para mais uma parte interessada, que são os fornecedores. Toda empresa tem algum tipo de fornecedor, direto ou indireto. Então, por exemplo, vamos supor qual é o interesse do fornecedor na empresa. O interesse dele é que você, como cliente dele, que você continue comprando com ele, que você seja uma empresa que compra com frequência X, ou seja, que eles podem contar com a sua entrada na frequência que vocês combinaram, que você pague em dia e que você esteja ali alimentando ele, o lucro,
as compras, o negócio dele. Então veja que o fornecedor tem interesse no seu negócio. E qual é o interesse do negócio para o fornecedor? Será que o fornecedor vai me entregar no dia que eu combinei, na qualidade que combinamos, na quantidade que combinamos? Se ele não vai fechar as portas do dia para a noite? Então olha, porque por exemplo, se o fornecedor, e de repente ela é meu único fornecedor, uma parte importante, tem um contrato com ele, e se ele fecha do nada? E se ele vem a falir? Então veja como ele é uma parte interessada muito importante, que eu tenho que monitorar o desempenho, o resultado, o negócio, a saúde financeira dele. Tem que estar sempre atento com isso. Uma outra parte interessada para ambos os lados é o governo. E aí o governo nós entendemos tanto na questão dos tributos, a questão das leis, a questão de tudo aquilo que regulamenta o negócio. Então tem que estar atento. Se você é da área da saúde, por exemplo, você tem uma Anvisa. Se você é da área de comunicação, você tem uma Anatel. Enfim, diversos órgãos, diversas situações que giram o negócio, que recolhem impostos, que monitoram, que você paga ali para emitir um certificado, uma licença de funcionamento, um alvará de funcionamento, uma licença sanitária, uma licença de operação, uma licença do Corpo de Bombeiros. Olha quantas coisas estão envolvidas no sentido de governo, de leis que regem o nosso negócio, que também aí geram um custo para nós para manter, e que se de repente eu não pago ou se eu deixo de monitorar, isso pode até fechar o negócio. E também nós, como o interesse da empresa é de fato manter tudo isso ok, para que de fato, se eu precisar interagir com esses órgãos, eu possa ter um retorno da melhor forma possível. Então ambas as partes têm interesse nisso, apesar de ser um custo para a empresa, é uma necessidade ter todas as certificações, licenças em dias, porque as outras empresas, para me contratar, uma das primeiras coisas que vão ver é se eu estou com os meus tributos, os meus compromissos com o governo de forma adequada. Então é um impacto muito importante. Outra parte interessada é a sociedade ou o meio ambiente em volta da minha empresa. De repente eu tenho a minha empresa instalada no meio de um bairro civil, por exemplo, e aí o que acontece? Será que a minha empresa não vai emitir um ruído ou cheiro ou traz algum impacto que pode incomodar a circunvizinhança? De repente a circunvizinhança começa a fazer abaixo-assinada, começa a reclamar, enfim, até isso a gente tem que pensar. Então, até mesmo de repente para a sociedade, o que minha empresa traz de benefício, né, para essa sociedade. Então, de repente, cuida ali do ambiente em volta. Se você está instalado e tem um ambiente verde, o ambiente tem que ser cuidado à sua volta. Enfim, quantas e quantas coisas, né? Se não polui, se não emite fumaça, se cuida da água, se não gera resíduos de forma desordenada, de forma incorreta. Então, quantas e quantas coisas envolve também no termo de sociedade. Então, o interesse da sociedade na empresa, o interesse da empresa na sociedade é exatamente esse, no sentido de estar instalado num lugar adequado, no sentido de que a empresa tenha tranquilidade para que o seu negócio possa fluir de forma tranquila. Outra parte interessada e que rege praticamente todos os mercados é os sindicatos. Os sindicatos é uma parte interessada da empresa, porque o sindicato tem interesse que você funcione bem, que você pague os benefícios para os seus funcionários, que você pague o salário corretamente, que seja precavido no sentido de acidentes do trabalho, né? Quantas e quantas coisas o sindicato tem interesse e interage dessa forma com a empresa, como por exemplo pagamento de PLRs, né, que geralmente é negociado junto ao sindicato. Então veja que o sindicato tem interesse na sua empresa. Tem interesse até porque é disso também que ele vai tirar a sua fatia, muitas vezes, de sobrevivência. Lá, geralmente quando tem uma negociação de PLR, os sindicatos negociam, né, retirar uma fatia quando a pessoa é associada ou não ao sindicato. E o interesse da empresa quanto ao sindicato é também de manter essa boa relação com o sindicato, porque o não ter isso de uma forma sadia pode gerar uma certa perseguição do sindicato, no sentido que quer entender, monitorar, fiscalizar até mesmo o negócio. E aí isso com certeza não é sadio para nenhuma de ambas as partes. E depois, para finalizar aqui os nossos exemplos, temos os concorrentes. Opa, concorrente é a parte interessada? Ou se é. Porque se você lança um produto, lança um serviço, se você vem com algo novo no mercado, ele vai querer saber como que você está atuando, como que você está obtendo resultados, e você também tem que ficar de olho nos seus concorrentes. Seja um comércio, seja uma loja virtual, seja uma indústria, como ele está se saindo no mercado. Opa, ele está tendo maior lucro, ele está tendo maior expansão de mercado, está com maior frequência nas mídias. Então, o concorrente faz parte do meu negócio,
preciso entender quais são as suas estratégias para que o meu negócio possa fluir e decolar de forma sem ter grandes surpresas, de repente ser engolido por um concorrente meu e virem aí a perder fatia do meu mercado. Então veja como tudo isso influencia de forma direta na empresa, no negócio, como tudo isso é importante. Então veja que quando falamos de monitorar os riscos, monitorar o desempenho, entender quem são, o que eles esperam de nós e como monitorar, é muito importante. Então sempre ter um mecanismo de monitoramento disso, quanto a vencimento de licenças, dos certificados da sua empresa, como que está a satisfação dos clientes, o desempenho dos fornecedores, satisfação dos funcionários, a questão de como que está o impacto no meio ambiente, se tem reclamação da vizinhança ou não, a ação que os concorrentes fazem para se manter no negócio, como que os acionistas estão investindo no negócio e o retorno que eles estão tendo, também a questão dos sindicatos, a interação com o sindicato, quanta e quanta coisa precisa ser monitorada, e esse monitoramento nós chamamos de monitoramento de riscos. Preciso saber como eles estão, porque impactam diretamente no nosso negócio. Ufa, quanta coisa nós aprendemos hoje sobre stakeholders, sobre partes interessadas. Espero que tenha ficado claro para você como isso impacta e tenha ajudado também no seu trabalho na faculdade, a desenvolver aí agora um monitoramento de risco aí na sua empresa, ou se ainda não tenha, você começar a monitorar isso e saiba que é para isso que estamos aqui, para te ajudar. Então, se ficou claro para você e não deixou o like ainda, deixa aí o seu like. Se chegou hoje, chegou agora no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, e também se você tem já se sentido beneficiado com o nosso canal, se temos aí agregado valor a você, que é a principal intenção de existirmos, convido você também a clicar aqui no valeu demais, um coração com cifrão, e deixar uma colaboração aí se for possível e se for também do teu agrado, ficamos muito gratos com isso. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula.